Breaking News, CNN. Nós temos agora uma nova manifestação que vem dos Estados Unidos, da Casa Branca. A Casa Branca disse em nota que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sob ataque do sistema judicial brasileiro. Essa é uma apuração exclusiva da nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo. Ela fala com a gente direto da Casa Branca. Mariana, boa noite. O que diz exatamente o governo americano? Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, o governo americano disse o seguinte, abre aspas, presidente Trump acredita que o presidente Bolsonaro é um homem bom que ama o povo do Brasil. Como o presidente Trump já disse, o presidente Bolsonaro e seus apoiadores estão sob ataque de um sistema judicial armado. E essa é uma caça às bruxas que não deveria estar acontecendo, foi o que disse a Casa Branca, então, quando eu questionei sobre a operação da Polícia Federal de hoje, por Moraes ter citado Donald Trump e pela motivação para essa operação, que seria a hipótese, o risco de fuga de Jair Bolsonaro aqui para os Estados Unidos. Eu citei o motivo para essa operação e foi essa a resposta que eu recebi da Casa Branca, algo muito alinhado com o discurso de Donald Trump sobre Jair Bolsonaro, algo que Trump já vinha falando sobre ele, que ele seria vítima de uma caça às bruxas, termo que ele, Trump, usa para descrever a sua própria situação, os seus próprios problemas na justiça. E, Márcio, eu queria chamar aqui uma informação que acaba de chegar do secretário de Estado americano, Marco Rubio, dizendo que está ordenando a revogação de vistos de Alexandre de Moraes e membros da família imediatamente. Eu estou aqui com o pronunciamento que Marco Rubio fez agora pelas redes sociais. Eu vou ler e traduzir agora o que disse Marco Rubio. O presidente dos Estados Unidos, abre aspas, o presidente dos Estados Unidos deixou claro que o governo irá responsabilizar estrangeiros que são responsáveis pela censura da liberdade de expressão nos Estados Unidos. O juiz da Suprema Corte Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, com a sua caça às bruxas política contra Jair Bolsonaro, criou uma perseguição e uma censura, um complexo de perseguição e de censura que viola não só os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil para ter americanos como alvos. Por isso, eu ordenei revogação de vistos para Moraes e seus aliados na Justiça, no Tribunal, assim como os seus membros de família imediatos, agora começando imediatamente. Foi o que disse, então, fecha aspas, Marco Rubio, secretário de Estado americano, acusando Alexandre de Moraes de censurar americanos, de censurar não só brasileiros, mas também americanos, e dizendo, então, que está ordenando a revogação de vistos de Alexandre de Moraes, integrantes da família, também de aliados na Justiça. Não deixou claro exatamente quem seriam essas pessoas. A gente ainda não tem, nesse momento, uma manifestação de Alexandre de Moraes. É importante deixar claro sobre qual o impacto de fato disso na documentação, nos documentos de Alexandre de Moraes, mas há essa manifestação de Marco Rubio, que era algo que já vinha sendo estudado aqui pelo governo Trump, pela Casa Branca. Já havia essa ideia, esse projeto de que o Departamento de Estado, que é responsável por essas questões, poderia revogar vistos de estrangeiros que representassem uma ameaça à liberdade de expressão nos Estados Unidos, em solo americano. À época em que essa notícia circulou, a posição do governo brasileiro foi de dizer que isso não tinha nada a ver com isso, já que não estava fazendo censura, não considera que as ações de Alexandre de Moraes são censura, e Moraes não tinha sido citado dessa forma como Marco Rubio citou agora. Agora ele deixa bem claro, diz que considera sim que o que Alexandre de Moraes está fazendo no Brasil é censura e que está ordenando então a revogação de vistos de Moraes, de familiares e também de aliados na Justiça. Lembrando, a gente não sabe exatamente qual impacto isso teria com Alexandre de Moraes, em possíveis planos dele de vir para os Estados Unidos. Enfim, a gente ainda não tem o lado de Alexandre de Moraes, mas esse é o pronunciamento que acaba de chegar do secretário de Estado americano Marco Rubio, logo depois de eu ter recebido então essa resposta da Casa Branca, falando mais uma vez sobre perseguição política contra Jair Bolsonaro. Importante destacar também que Marco Rubio não fala especificamente sobre a operação de hoje da Polícia Federal.
vamos separar. Mais cedo, eu questionei a Casa Branca sobre a operação de hoje da Polícia Federal. A Casa Branca me respondeu de forma geral, dizendo que Jair Bolsonaro é vítima de uma caça às bruxas e de uma perseguição política. E agora a gente tem o pronunciamento de Marco Rubio, então, caracterizando as ações de Alexandre de Moraes como censura que se estende além do Brasil, que chega também em solo americano e ordenando, então, a revogação de vistos de Alexandre de Moraes e de outros aliados do tribunal também. Márcio, é muito importante a gente contextualizar tudo isso, lembrar da ameaça que Donald Trump fez de tarifar os produtos brasileiros em 50% e de que na carta em que ele mandou para o governo brasileiro, dentre as razões citadas por Trump para fazer essa ameaça das tarifas, estava sim ali a preocupação com as big techs, com as empresas, as plataformas digitais. Essa foi uma das preocupações, inclusive, segundo analistas e especialistas com quem eu conversei aqui nos Estados Unidos, pode ser uma das principais preocupações de Donald Trump nesse momento, a preocupação sobre a questão da violação, da remoção dos perfis em redes sociais. Isso porque o que acontece no Brasil pode ser um precedente e pode inspirar outros países. E a gente sabe da importância que as Big Techs têm também para Donald Trump. Ele que é muito aliado de CEOs de Big Techs, tem a sua própria plataforma. Então esse é um tema que importa bastante para Donald Trump, trazendo isso só para lembrar de todo o contexto. É claro que também essa ameaça de tarifas foi feita depois da cúpula do BRICS, depois de uma série de críticas feitas também pelo presidente Lula a Donald Trump. Então a gente tem todo um contexto. Estou lembrando aqui apenas alguns pontos destacando relacionados, a ações de Alexandre de Moraes, agora que a gente tem esse pronunciamento, essa decisão do governo americano de revogar vistos de Moraes, membros da família, então familiares e também aliados do tribunal, caracterizando as ações de Alexandre de Moraes como censura que se estende além das fronteiras do Brasil e chega a atingir cidadãos americanos. Foi isso que disse o secretário de Estado americano Marco Rubio na noite dessa sexta-feira aqui na Casa Branca. Pronunciamento então que vem enquanto Donald Trump está tendo um jantar agora com senadores aqui na Casa Branca. Inclusive agora há pouco eu vi aqui as equipes de TV americanas entrarem para acompanharem esse jantar. A gente teve então esse pronunciamento de Marco Rubio e depois também de a Casa Branca ter me respondido dizendo que considera uma perseguição política quando eu perguntei sobre essa mais recente operação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro. Márcio, de volta com você aí no estúdio.